pouquinho, né, sobre essa questão do... Como é que a gente busca os nossos recursos, né? Essa coisa, às vezes, tão difícil, né? A gente se vê num cenário, eu não diria de escassez, porque o nosso mundo é um mundo tão pleno, o nosso planeta tem tantas possibilidades, mas, de alguma forma, nós nos significamos num ambiente de que somos os coitados, de que sempre nos falta alguma coisa, né? E um pouco dentro desse olhar, então, a codificação ela nos traz, ela nos faz uma reflexão, uma referência, que eu até hoje eu me digladio um pouco com ela, né? Porque assim, olhar os lírios do campo, olhar os pássaros do céu, né? Que Deus provê a todos dentro da sua necessidade. E eu fiquei pensando muito nisso, inclusive em função do nosso tempo moderno, né? Esse tempo onde nós estamos devastando florestas, gerando crises ecológicas, levando espécies à extinção. Então, assim, como assim olhar os pássaros do céu que um dia serão extintos porque não tem mais o seu nicho ecológico adequado, né? Será que então eles estarão sendo desassistidos? E esse é um olhar que tem sido muito fruto de reflexão, eu acho que principalmente em função do momento de vida que o nosso país passa, né? Com um volume tão grande de desempregados, com uma devastação ecológica tão grande, com áreas cada vez maiores devastadas das florestas, com rios poluídos, né? Como é que a gente consegue perceber essa questão? E aí, obrigatoriamente, eu me vi na necessidade de fazer uma outra ponte, né? Eu fui lá para a segunda parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a lei de trabalho, né? Kardec resgata junto aos Espíritos um pouco desse olhar, né? E os Espíritos ali eles colocam de uma forma muito categórica, o trabalho é a função a que todas as criaturas estão legadas. Mas essa escolha consciente, né, esse empenho consciente é a função nossa. Então, através deste exercício que nós realizamos, é que nós vamos desenvolvendo as nossas competências, nos habilitando moralmente para patamares maiores. Então, por isso que as coisas não nos chegam com tanta facilidade. Óbvio que eu estou fazendo um recorte, né, muito drástico dentro da lei do trabalho, ela aborda diversas outras questões, mas é interessante nós pensarmos sobre isso, né, essa associação entre a nossa movimentação no orbe, o fato de nós estarmos ainda muito inconscientes acerca da nossa dimensão espiritual, o desafio de estarmos nos movimentando, né, para conseguir sobreviver, para conseguir atender a essa dimensão instintiva que um dia perderá importância, mas que para nós ainda ela é muito vital, né, ela é muito significativa. A tal ponto de que, na maioria das vezes, nós nos vemos como seres encarnados e esquecemos a nossa dimensão espiritual, né? Eu tenho um convite que eu aprendi a fazer com um colega lá do Rita de Cássia, e eu faço muito essa provocação ainda lá no estudo sistematizado que a gente ministra. Quando a gente começa a falar de imortalidade da alma, eu convoco as pessoas a comprarem uma cadernetinha e deixarem na bolsa com um lápis. E cada vez, ao longo de uma semana, cada vez que elas lembrarem que são espíritos, elas coloquem um tracinho, né? E é curiosíssimo, porque invariavelmente as marcas são pouquíssimas, poucos se lembram, porque em função de todas as demandas do dia a dia, corre, criança, trabalho, compra, paga a conta, aquela coisa toda, esquecem o exercício. E eu brinco muito com eles, assim, como eu fui muito bem educado por mamãe, então a minha caderneta teve exatas 15 marcas durante uma semana. As 14 compulsórias, porque era uma prece noturna e a matinal, né? Então essas assim nem vale, nem conta tanto. E uma de um sufoco que eu passei, que assim eu lembrei, ai meu Deus, aí eu pensei, né, depois de revivendo a coisa, eu pensei, opa, fui clamar por Deus, ali eu lembrei que sou espírito imortal. E aí eu parei e fiz uma reflexão ainda mais ampla, né? Porque ao longo daquela semana eu tomei decisões importantes em termos de trabalho, em termos de relações, em termos de família,
E em momento algum eu considerei a dimensão espiritual nessas escolhas. Nós somos assim ainda, né? Essa dimensão material, ela nos ocupa de forma muito intensa, né? E ela é tão significante para nós que quando nós temos um problema, decidimos fazer uma mudança de vida, nós começamos por onde? Pelos cabelos, pelas roupas, pelo armário, pelas plásticas, né? Esse é o nosso principal foco. A partir dali, nós começamos a nos convencer daqueles valores que queremos assumir e aos poucos vamos trabalhando a dimensão mental sobre aquelas escolhas, né? E é bom que a gente pense sobre isso, porque muitas vezes a gente não tem a dimensão da importância do trabalho material, da importância do nosso empenho em buscar as conquistas materiais. Até mesmo quando nós nos voltamos para as questões espirituais. Os grandes líderes religiosos foram pessoas, ou pelo menos os muito marcantes, foram pessoas que viveram uma dimensão material de uma forma diferente, mas de uma forma intensa. A questão do jejum, a questão da mendicância, a questão do pedir para fazer obras de caridade, a questão do ter que lidar com esse olhar muito materializado do outro, que lhe impõe dificuldades, são desafios, né? A matéria é sempre ali constante e esses líderes sempre numa batalha constante de se lembrar que são algo além daquela dimensão material, mas não podem descuidar dela, porque ao descuidar surgem os problemas de saúde, surge a redução de forças, surge a possibilidade de darem continuidade às suas tarefas. E aí eu fiquei pensando, né, porque assim, tem um ponto importante entre essa nossa dimensão do trabalho consciente e a dimensão do trabalho, digamos, inconsciente dos animais, das plantas, né? Sob todos os olhares, todos nós somos obrigados a trabalhar e precisamos cumprir um papel. E esse foi talvez o que mais tem me ocupado nessa reflexão, né? Porque Deus, então, Ele delega a cada um de nós um papel a ser cumprido. E nesse sentido, para os animais e para as plantas é mais fácil. Porque eles seguindo aquele roteiro, aquele script que vem definido talvez até na própria genética, né? Muito pouco mudam de uma geração para outra, a tal ponto que são extintos à medida que o ambiente que lhes garante condições deixa de se caracterizar da forma como é esperado. Eles são incapazes de inovar, são incapazes de modificar esse script e, portanto, são levados à extinção. Mas eles têm um roteiro para cumprir. E aí eu fiquei pensando, qual será o nosso roteiro? Porque se toda criatura possui um roteiro a cumprir, e se a continuidade na vida ela está diretamente ligada ao cumprimento desse roteiro, qual será o nosso? Que roteiro está destinado para a gente? A gente até conversou um pouquinho disso na primeira parte, né, no estudo, quando estávamos pensando sobre essa dimensão, né, da escolha das provas, planejamento encarnatório. E aí a gente começa a olhar sobre uma outra dimensão, e eu fui pegar outra âncora importante para a gente, lá no Livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade. Os Espíritos nos dizem que nós temos a benesse de estarmos entrelaçados num ambiente social com o objetivo de construirmos outros scripts, através da relação com os seres variados, com outros espíritos encarnados que têm olhares de mundo diferentes, que têm percepções, conhecimentos diferentes. Nós vamos aos poucos transformando os nossos scripts numa direção. E esse é o movimento esperado. Daí, inclusive, o próprio repúdio, né, à ideia do isolamento. Então, aquele pássaro, né, que está lá no céu, ele cumpre um papel. Ele está inserido dentro de um nicho ecológico, cumprindo uma função dentro de um contexto, assim como nós. E aí a grande pergunta talvez seja nos questionarmos que contexto é esse, antes de pensarmos em que papel é esse. Qual é o contexto encarnatório em que nos encontramos? Vemos
ligamos as televisões, vemos os jornais, lemos as revistas, recebemos as notícias, e o contexto que nos chega é um contexto desagradável. É um contexto que mexe com os nossos corações, que nos dá a sensação de que está tudo fora do lugar. Aparentemente estamos vivendo um cenário de crise, de dores, de dificuldades. E aí eu já ia com o coração a mil, né? Preocupado com isso, aí de repente algum amigo espiritual generoso me deu uma dica, né? Me deu um toque. Olha o século passado, não é muito diferente. Aí eu parei e fui olhar o século passado, o anterior, guardadas as proporções, né, das possibilidades e dificuldades de cada época. Em cada geração, o ser humano sempre se sente diante desta dificuldade. E sempre tem essa impressão de que as coisas estão fora do lugar, de que está tudo errado, de que tem que transformar, de que tem que modificar. E aí eu parei nesse momento para pensar de um jeito diferente. Então, peraí, essa crise que a gente sente, que a gente está vivendo, na realidade, ela é talvez a manifestação de um olhar que nós estamos construindo para a vida, de um olhar talvez de insatisfação, da percepção de que talvez haja algo a ser feito por nós que clama com certa urgência, mas que não está fora do lugar. E aí continuei na minha pesquisa, né, nas minhas reflexões, e lembrei de um vídeo que é muito significativo para esse momento também. Porque a gente diz assim, estamos indo contra a obra de Deus, né? Estamos indo contra as leis de Deus, estamos desorganizando a criação. E aí de repente o autor pega uma cena, né, de conflito no trânsito e faz um recorte mais para cima, e mais para cima, e vai subindo, e daqui a pouco está o planeta Terra, lindo, maravilhoso, parecendo absolutamente harmonioso. E ele faz um take maior e vai fazendo, daqui a pouco estamos vendo a Via Láctea, e aí naquele momento parece que não tem nada errado, parece que está tudo no lugar. E aí ele começa entrando e mergulhando novamente e vai para o microcosmos, e dentro desse microcosmos parece que está tudo dentro do lugar, tudo perfeitamente integrado, tudo rumando num sentido. E aí naquele momento eu fiquei pensando, então, todos esses conflitos, todas essas dificuldades, toda essa dor, todo esse sofrimento que temos imposto a nós mesmos, ao planeta, está absolutamente no seu lugar. É esperado, ou talvez seja esperado, para o nosso patamar evolutivo, essa balbúrdia que estamos fazendo no nosso patamar. Está tudo integrado. E ela acontece com que propósito? Aí a gente começa a pensar, né? Ok, entendi o contexto. Eu não estou fora do meu contexto, eu estou no lugar certo, na época certa, com os conhecimentos certos, para seguir a um propósito. Que propósito seria esse, então? Porque se a minha continuidade, se a minha paz, se a minha felicidade dependem da percepção desse propósito, é necessário que nós nos questionemos. E talvez até desmontar um pouco essa expectativa de que à medida que eu cumpro esse propósito material, eu vou ser atendido nas minhas necessidades materiais. E eu refleti muito sobre isso, porque algumas amigas foram, agora recentemente, à África. Eu não me recordo exatamente qual país, mas aonde a ONG Solidariedade Sem Fronteiras está fazendo um trabalho fantástico de acolhimento das crianças órfãs da Guerra Civil. E eles foram visitar um desses acampamentos e ela falou assim, gente, é inacreditável o grau de carência em todos os cenários. Você tem precariedade com comunicações, você tem precariedade de alimento, você tem precariedade de água potável, você tem precariedade de adultos para cuidar daquelas crianças,
mas estão todas felizes e fazem uma enorme festa à medida em que chegam visitantes, à medida em que chegam novas crianças, à medida em que coisas acontecem, à medida em que o trivial acontece, à medida em que a rotina do dia a dia acontece, as aulas acontecem, tudo é motivo para canto, para dança, num clima de absoluta felicidade que chega a incomodar. E essa fala de uma dessas amigas, eu acho que para mim foi muito marcante, porque eu fiquei pensando, peraí, tem caroço nesse ângulo. Porque talvez a gente esteja tão acostumado, a gente já tenha gerado uma expectativa sobre o que esta sociedade, o que o planeta tem que nos dar, que à medida que isso falte é que nós nos tornamos infelizes. E talvez essas pessoas que lá estão já tenham conseguido dar mais alguns passos nesse sentido desse aprendizado, desarmando de certa forma essa expectativa, talvez porque tenham perdido tanto que não há mais uma percepção de algo a mais que se possa perder. Perderam suas famílias, perderam suas casas, perderam... Então naquele momento o propósito se transforma. E aí eu fiquei pensando, tentando refletir sobre isso. De certa forma é eu voltar àquela posição do passarinho, né? Que entende que eu tenho um papel a cumprir aqui e agora, né? E que eu vou seguir de alguma forma. E que talvez eu venha a ser extinto porque eu estou seguindo dentro desse patamar. Mas por outro lado, dentro desse meu propósito, se encontra também uma necessidade de transformar, de tentar superar, de tentar domar, ou talvez domesticar essas forças da natureza. E aí quando a gente vai lá no outro apoio muito importante na lei de destruição, mas também no Evangelho ele nos fala isso quando aborda a questão do não se pode servir a Deus e a Mamon, é função nossa transformarmos o ambiente em que nos encontramos. E temos inclusive o direito de determinar a extinção de espécies ou a criação de outras. E é legal da gente pensar nisso, porque que propósito é esse que nós vivemos então? Temos que nos submeter ao ambiente e às situações em que não podemos mudar, mas ao mesmo tempo precisamos estar firmes e atentos, porque há quadros que podem e precisam ser transformados por nós. E a nossa sobrevivência, a continuidade das nossas vidas, a felicidade, o estado de paz interior, ele está exatamente relacionado com a integração dessas duas engrenagens. À medida em que nós conseguimos, de alguma forma, perceber que neste fluxo da vida, a questão não é apenas a plenitude material, o conforto material. Ela passa, principalmente, pela percepção de que somos individualidades imortais, ocupando ou nos utilizando de ferramentas perecíveis, transitórias, mas que nos dão uma grande possibilidade de interação. E é legal da gente pensar nisso, porque nossos corpos são ferramentas. E nós temos dificuldade de pensar nesse ângulo, nessa perspectiva. Muitas vezes nós nos ocupamos embelezando nossos corpos, nós nos ocupamos cuidando da saúde dos nossos corpos, mas o fazemos por questões absolutamente estéticas, não que estejam erradas, porque esta busca também acaba nos levando a patamares de mais saúde. Mas muitas vezes nós nos perdemos nesta busca exclusiva, esquecendo que à medida em que temos mais condições de atuar na vida, temos também mais responsabilidades. E nós já conseguimos conquistar tanto. Nós mais do que dobramos a expectativa de vida em poucos séculos.
Morríamos como moscas aos 30 e poucos anos, não há muito tempo atrás. Hoje, né, o sujeito chega aos 60 e morre de um ataque cardíaco fulminante, a gente diz, coitado, morreu moço, tão jovem ainda, né, com tantos anos de vida pela frente, com tantas coisas a realizar, ou seja, nós pensamos numa extensão de mais do que o dobro desta expectativa, mas com qualidade de vida. E aí nós invariavelmente precisamos pensar qual o nosso propósito. À medida em que nós estamos ocupando este espaço, o que será que nós já podemos fazer além de nos comportarmos mecanicamente como as árvores, como os pássaros, como as plantas? E em nos movimentando desta forma, o que será que nós podemos fazer a mais? Será que este movimento que temos realizado, ele é suficiente? Será que já podemos sossegar em nossas posições relativamente confortáveis? Nos acomodarmos, reduzindo a nossa expectativa diante do que a vida nos oferece, porque afinal de contas, viver 80, 90 anos já está muito bom? Eu tenho sempre uma fala muito provocativa nesse sentido. Eu pretendo viver até os 150. Então, eu me coloquei uma meta que exige esforço constante, superação constante, cuidado constante com a minha ferramenta. Não tem sido muito bem sucedido ultimamente, isso é uma grande verdade. Mas fica ali aquela meta me sinalizando que é possível, que talvez seja possível. Me colocando numa posição de trabalho, né, de reflexão, de renovação, de reinvenção. Me colocando numa posição de desconforto. Eles são tão felizes que chega a ser irritante. Tem alguma coisa que está desconfortável, né? E é isso, eu olho, me incomoda muito essa posição de ver uma pessoa, né? E me incomoda, aí vem até aquela inveja branca, né? Porque eu quero aquilo ali, né? Eu quero aquela felicidade. O que que tem na vida daquela pessoa, naquele cenário de olhar para a sua dimensão, que faz com que ela esteja além de todas as agruras, ela esteja além de todas as dificuldades que a vida lhe oferece e ela consiga aurir felicidade. Com o passar do tempo eu fui descobrindo um pouquinho da receita. Eu ainda tenho dificuldade com isso. Mas a receita está exatamente no espiritualizar-se. Está exatamente nessa questão de você começar a pensar que eu sou hoje o melhor fruto do que eu consegui construir até agora, ao longo de diversas encarnações. Gente, eu sou o melhor protótipo possível de mim mesmo. Isso é maravilhoso. Eu sou a versão beta mais recente da minha perfeição. É um sucesso atrás do outro. E que hoje eu sou uma semente bem-sucedida que vai legar para o futuro, para mim mesmo, algo muito positivo. Eu, Guilherme Frank, eu não serei perfeito. Nenhum de vocês serão perfeitos. Enquanto personalidade encarnada. Em algum momento nós vamos abandonar este personagem que aqui fica e ele vai ficar como um ponto, um projeto que teve início, meio e fim e que não chegou à sua plenitude, mas que deixou para a nossa identidade espiritual algo que nos dá a possibilidade de assumirmos uma outra personalidade, um pouquinho melhor. E aí, nesse sentido, olhar para todos estes desafios, olhar para as intemperanças que o planeta nos oferece, olhar para todas essas guerras, para todos esses problemas, torna-se na realidade um convite à superação constante, a olharmos para a vida com um pouco mais de generosidade, um pouco mais de benevolência, um pouco mais de indulgência, porque afinal de contas, até no fazer da guerra temos melhorado. As guerras no passado eram absurdamente sanguinolentas.
Hoje já existem regras, hoje já existem leis, hoje já se discute equipamentos para matar menos. Hoje já há instituições que fazem esforços para tentar reduzir as possibilidades de guerra no planeta. Então, tudo isso que nós olhamos no nosso entorno e vemos sobre o lado negativo, é necessário que nós vejamos a perspectiva positiva, para que entendamos que está tudo absolutamente integrado, interligado, equilibrado, num movimento de forças que delega para nós um ponto nessa história em que nós podemos fazer a diferença, mas que só faremos uma diferença positiva, muito eficiente e eficaz, à medida em que consigamos enxergar esse equilíbrio. E aí, nesse sentido, quando os Espíritos nos falam sobre a questão do olhar e os pássaros, me parece ser um convite exatamente a isso. Ele está ali, cumprindo invariavelmente o papel que lhe toca, independente do fato do inverno ter chegado mais cedo ou mais tarde, independente do verão ter chegado mais cedo ou mais tarde, independente do outono estar sendo mais drástico ou menos drástico, ele está ali, cumprindo o seu papel. E se o inverno vem mais cedo, ele migra mais cedo. Se o verão demora mais para passar, ele demora mais ali na sua movimentação. E vai movimentando-se dentro do seu código de condutas, atendendo a um propósito que lhe é mecânico. Nós, espíritos encarnados, já conseguimos derivar um outro propósito que é espiritual. Esse convite à construção do sentimento chamado amor, que é uma postura racional, uma postura ativa a partir das emoções que nos tocam. Eu não sei vocês, mas nós estamos sendo tocados por tantas emoções. A cada geração somos atingidos por variadas emoções. Pela emoção do medo, pela emoção da insegurança, pela emoção da raiva, mas também pela emoção da possibilidade da continuidade da espécie, pela emoção da possibilidade de estarmos integrados em conjunto, realizando grandes coisas. Tantas emoções que remexem o nosso interior e que nos convidam a olhar e fazer uma construção positiva. Porque na realidade esse sentimento do amor, esse amor de que o Cristo nos falava, esse amor ágape, é um posicionamento diante do mundo. E ele é independente, ou ele em algum momento pleno, ele será independente do contexto onde estamos inseridos. Agiremos proativamente, independente do fato do nosso irmão ter nos atingido ou não, independente de termos tido a nossa vida encurtada ou não, independente de nossa saúde ter sido reduzida drasticamente em função de uma doença ou não. À medida em que construímos esse patamar, essa posição racional de proatividade, de reconhecimento da plenitude, do equilíbrio no contexto onde estamos, nós conseguimos nos manter firmes naquele propósito, naquele leme, que é a construção do belo, a transformação do ambiente onde estamos. Porque este é o nosso propósito. Pegarmos este legado, que já é maravilhoso, e transformá-lo em algo ainda mais belo, em algo ainda mais pleno, estendendo a mão para todos os seres que são inferiores a nós, para que eles possam também, em algum momento, galgar posições espirituais e chegar no mesmo patamar que nós, e que possamos todos nós, em algum momento, chegarmos no patamar do Cristo. É isso que faz com que grandes nomes como Madre Teresa de Calcutá olhasse, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier. É isso que faz com que estes grandes nomes sejam capazes de olhar para todo o contexto social vivido e mesmo diante de tantos problemas, serem capazes de pensar o que há de melhor e construírem uma fala otimista que levam o outro a um patamar
de um pouco mais de tranquilidade, de proatividade diante da vida. Olhar os pássaros, olhar os lírios do campo, é, portanto, reconhecer este alimento pleno, que não é mais o alimento material. E eu acho que esse talvez seja o grande desafio para nós, porque nós ainda esperamos intensamente o alimento material, e quando ele nos falta, apesar de entendermos que estamos fazendo a parte que nos toca, nos revoltamos. Este alimento é um alimento espiritual. É esta força interna, é esta dimensão de que na realidade o material é apenas um contexto, é apenas uma ferramenta através da qual nós vamos nos construindo. Bom, mas é desafiador, né? Eu acho que nos pensarmos como espíritos imortais e mantermos a confiança do Cristo, que era capaz de alimentar mais de 5.000 pessoas com alguns peixes e pães, e que não se afligia em absoluto por estar entre leprosos, entre criminosos, porque sabia que nada acontece que não seja necessário, e que era absolutamente capaz de mobilizar as suas forças para deixar à parte tudo o que não fosse necessário. Isso para nós ainda é difícil. Olharmos para o contexto social em que nos encontramos, com o relativo grau de possibilidade de intervenção na sociedade que temos, e não nos deixarmos afligir pelo clima de desesperança, de medo, de desespero, e ainda mais, mantermos uma postura proativa e sequencialmente investirmos esforços na certeza de que em algum momento este esforço dará frutos, é talvez o maior dos nossos desafios. No Evangelho, eu não me lembro exatamente qual capítulo, mas fica o convite, leiam todos os capítulos, ninguém vai sair perdendo. Há uma fala que os Espíritos nos dizem assim: é necessário que nós aremos o solo com o nosso próprio suor. Aí continua mais um pouquinho e mais na frente ele diz assim: mas muito suaremos e esse esforço será inútil. Porque aqueles para quem estamos devotando não se tocarão destes esforços. É difícil a gente pensar nisso, né? Caramba, eu vou ter que suar, eu vou ter que sangrar, eu vou ter que me rasgar aqui nesse movimento, cumprindo um papel que dizem que me cabe. Isso não vai realizar nenhuma mudança no meu ambiente imediato. É isso mesmo. Mas em contrapartida, continua os Espíritos no parágrafo na sequência, nós estamos desenvolvendo a nossa competência espiritual para olharmos para o mundo material de outra forma. E aí arrisco eu a dizer, e aí conseguiremos significar e compreender que estas sementes que são lançadas hoje para a sociedade, elas darão fruto. Talvez daqui a 2 encarnações, 3 encarnações, 4 encarnações, vai saber. Então estes esforços, eles não são esforços desperdiçados, são apenas esforços de longo prazo, a que somos convocados a realizar na medida dos nossos esforços, das nossas possibilidades. E aí a gente começa a caminhar para o finalzinho da nossa reflexão, ainda temos tempo, ainda bem. Porque aí a gente volta para aquela questão do propósito. Não existe mais para nós espíritos conscientes acerca de nossa própria individualidade, conscientes acerca de Deus, conscientes de que um dia morreremos. Não existe mais um propósito único a ser atendido. Cada um de nós possui um propósito que se manifesta através das oportunidades encarnatórias. Como saber que propósito é esse? Porque aí talvez passemos a ter um certo ponto de angústia na medida em que olhamos para este mar de grandiosas oportunidades da vida que nos convoca diariamente a posicionamentos,
E pode ser que nós nos congelemos, porque afinal de contas, devo ou não migrar? Devo ou não reproduzir? Devo ou não investir esta semente? Está na hora ou não de encerrar este projeto? E aí a gente lembra, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala brilhantemente sobre a questão do dever moral. Qual é o fio de prumo que devemos utilizar neste nosso posicionamento? A nossa própria consciência. Porque devemos satisfações apenas ao Criador. Não é mais um momento para que migremos em bandos. É necessário que percebamos que, embora estejamos vivendo em sociedade, em alguns momentos de nossas vidas, precisaremos optar por estarmos no bando A, B ou C. Será necessário percebermos que há a viabilidade, e talvez seja esperado, que façamos mudanças em nossas vidas, que não mantenhamos aquele posicionamento de manada, porque já enxergamos diferente, porque sentimos que há um prumo interno chamado consciência, que nos aponta para o compromisso que nós assumimos perante Deus. E aí talvez essa nossa dificuldade fique um pouco mais fácil, porque não é mais o outro que nos cobra, não é mais o livro dos Espíritos que nos aponta o que eu devo ou não fazer em uma encarnação. Ele traz o balizamento para que eu possa pensar, para que eu possa refletir, para que eu possa auscultar a minha própria consciência, para que eu possa aproveitar plenamente a minha encarnação, para que eu possa me movimentar, mesmo que aos olhos do mundo eu esteja produzindo poucos resultados, pequeninas entregas, pequeninos pacotes, mas que para mim são muito importantes. Pequeninos pacotes que podem não realizar grandes movimentações naquele contexto universal em que nos enxergamos, mas que farão a diferença para aquele irmão que convive conosco lado a lado, que poderá estar plantando uma pista para que daqui a algum tempo ele olhe para a sua própria vida e se dê conta da necessidade de transformar-se. E aí, nesse sentido, em algum momento, estaremos vendo o outono chegando, estaremos sentindo o impulso material para iniciarmos o nosso movimento de migração e diremos, não, neste inverno não. Neste inverno eu ficarei e plantarei sementes diferentes, porque eu sinto que este é o meu papel. Eu vou contra a manada, porque eu sinto que há algo a mais a ser feito. E aí começaremos a ingressar nas fileiras do bem de forma singela, de forma plena, percebendo que o espiritual conta muito mais do que o material, mas que por hora ele se manifesta através do material e nós vamos, portanto, vivendo de forma conciliada. E aí, fechando a provocação do início, talvez eu perceba assim que esteja encurtando o meu movimento encarnatório ao dormir até altas horas da noite, como Kardec fez, mesmo tendo sido alertado pelos bons amigos espirituais acerca do risco para a saúde. Talvez eu consiga compreender por que que Irmã Dulce trabalhou intensamente, apesar da restrição de respiração que tinha. Talvez tivesse vivido mais de 150 anos, se tivesse se preservado ou não. Mas era este prumo que lhe dizia. O Eurípides, desculpa cortar aí, o Eurípides Barçanufo acabou até citando, inclusive, a desencarnação dele, porque cuidou das pessoas que estavam com a peste. Sim, Eurípides Barçanufo colocou em risco a sua vida, né? E encurtou a sua vida em função disso, né? Num exemplo extremo, Jesus, que teria a possibilidade física de viver os 150 anos, talvez mais, mas que deixou-se imolar em função da incompreensão dos homens aqui encarnados, pela absoluta consciência da necessidade de comprovar
que a questão não era material e sim espiritual. É lógico que esses exemplos são exemplos extremos, mas podemos colocar pequenas pitadas disso em nossas vidas quando tomamos um chopinho a menos naquela night que a gente vai para poder comprar um vidrinho de hidratante para fazer uma doação. Quando decidimos reduzir o volume de comida que comemos em uma refeição no almoço, para que possamos, com aquele dinheiro, comprar alguma coisa ou pagar uma refeição mais simples para uma pessoa que carece. Entre outras tantas possibilidades. Quando decidimos abrir mão daquela roupa que amamos, mas que não nos cabe mais, e doamos para um bazar, porque sabemos que ela vai reverter renda, que poderá ajudar. Pequenas coisas que, à medida que nós vamos exercitando, nós vamos descobrindo a nossa dimensão espiritual, porque vamos descobrindo uma situação de paz, de harmonia, que apenas as realizações materiais não conseguem nos legar. O sentimento do amor que vai crescendo. Então que possamos todos sermos como os pássaros do céu, buscando o papel que nos cabe, agindo intensamente, mas conscientes de que nosso propósito não é mais material unicamente. Por ora, é um combinado, material e espiritual, que andam juntos, mas que precisamos começar a pesar mais a dimensão espiritual, porque a vivência material apenas hoje já não nos lega mais esse estado de felicidade que tanto almejamos.